Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, essa é a primeira edição de hoje que tem jogo, o Vasco enfrenta o Fluminense 6 horas no Maracanã, jogo de volta aí da semifinal, o Vasco precisa reverter a desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo por 1-0, né, para a equipe tricolor. Então, vitória do Vasco hoje por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. 2 gols de diferença ou mais, o Vasco se classifica para a final e em caso de empate ou derrota, quem passa para a grande final é o Fluminense. O Vasco deve ter mudanças na sua equipe titular para esse jogo de hoje, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre a cobrança, né, que o presidente Pedrinho fez ao elenco no dia de ontem, cobranças fortes, né, do presidente do Vasco ao elenco cruzmaltino. E também vamos falar de Renato Gaúcho, que ganhou força e deve fechar para ser o novo técnico do Vasco da Gama. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Vamos começar falando do jogo de hoje. O Vasco enfrenta o Fluminense no estádio do Maracanã, jogo da volta, né, da semifinal do Campeonato Carioca. Confesso para vocês que tô vendo um desânimo geral, né, na torcida do Vasco. O torcedor do Vasco não tá animado não para essa partida. Acho que pela primeira vez aí em muitos anos, a torcida do Fluminense será a maioria contra a torcida do Vasco no Maracanã. Hoje a torcida do Vasco tá bem desmobilizada, né, para essa partida e a torcida tricolor deve ser maioria nesse jogo contra o Vasco da Gama. Para essa partida, o Vasco ainda com o técnico interino, né, o treinador interino Bruno Lazzaroni vai promover mudanças no time titular. A tendência é que Puma Rodrigues, DVD, Brenner e Marino entrem ali no time titular. Eles foram testados, né, durante a semana no time titular, durante os treinamentos, e a chance, né, deles entrarem ali nas vagas de PH, Nuno Moreira e Spinelli são bem grandes, tá? Vou trazer aqui a provável escalação do Vasco para esse jogo hoje contra o Fluminense, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Thiago Mendes, Barros e Rojas. No ataque, Marino ou DVD ou Nuno Moreira, tem essas 3 possibilidades. Eu acho que ele vai acabar indo com o Marino. Do outro lado, o Andrés Gomes e na frente o Brenner, que deve ganhar a vaga do Spinelli, que foi muito mal na partida contra o Santos. Esse é o provável Vasco para o jogo de hoje contra o Fluminense. E você pode pegar a Super Odd da Betsul, que está aqui no comentário fixo, beleza? A Super Odd é a seguinte: para o Vasco vencer um dos tempos da partida. Não precisa vencer o jogo, é o Vasco vencer um dos tempos da partida, você já ganha lá na Betsul, beleza? O link tá no comentário fixo. Betsul, sua bet de norte a sul, jogue lá com responsabilidade. A aposta máxima desse bilhete é R$50, é apenas para jogar com responsabilidade, para se divertir. Tamo junto, Betsul, sua bet de norte a sul. Bom, a gente sabe que o momento do Vasco é bem complicado. Ontem tivemos uma cobrança dura, né, da Força Jovem do Vasco em relação ao Paulo Henrique, por conta daquele episódio com o Neymar, né, onde o Neymar desrespeitou o Vasco, desrespeitou a torcida do Vasco, e o Paulo Henrique depois ficou lá rasgando seda pro Neymar, né? Ontem, membros da Força Jovem do Vasco encontraram o Paulo Henrique na rua e o Paulo Henrique foi duramente cobrado, né, pela torcida do Vasco. E também tivemos cobrança ali do presidente Pedrinho ao grupo de jogadores do Vasco da Gama. A informação é do Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Ontem, lá no CT Moacir Barbosa, teve uma reunião intensa com um tom muito duro entre o presidente Pedrinho e o grupo de jogadores do Vasco, segundo a apuração aí do canal do Pedrosa. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o tom da cobrança subiu e aconteceu de forma direta entre o presidente do clube e o grupo de atletas.
não havia outros membros da diretoria de futebol presentes, só o presidente Pedrinho. Segundo a apuração do canal do Pedrosa, o grupo de jogadores tem se cobrado ali entre si, reconhecendo que estão longe, né, do que se imaginava para o ano de 2026. Foi prometido ali pelos jogadores uma postura diferente já nesse jogo contra o Fluminense. A ênfase da conversa passou pelo respeito à instituição como um todo. Então o clima não tá legal não, tá? O clima não tá legal e ontem teve aí essa dura cobrança, né? Além da cobrança da Força Jovem com o lateral direito Paulo Henrique, também teve a cobrança da direção do Vasco através do presidente Pedrinho ao grupo de jogadores, né? Cobrando um pouco mais de disposição, respeito com a instituição, porque a instituição realmente está sendo humilhada, né? Lanterna do Campeonato Brasileiro, perdendo o Clássico, enfim. Constrangedora a situação, os jogadores prometeram uma nova postura para o jogo de hoje, vamos ver em campo se isso vai se refletir ou não. Bom, e o Vasco segue na busca por um novo treinador e Renato Gaúcho ganhou força. Essa é a informação dos amigos, aliás, do amigo, né, Gilmar Ferreira, que publicou agora há pouco, notícia quentinha, tá, sobre o novo treinador do Vasco. O Gilmar Ferreira trouxe a informação que o Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, não teve boas notícias, né, nas últimas 48 horas de trabalho visando a contratação de um treinador, desde que o Vasco demitiu aí o Fernando Diniz. As notícias são as seguintes, ó. Arthur Jorge, do Al Rayyan, que era o alvo principal do Vasco, não acenou com a possibilidade de um acordo num curto prazo. E Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, não se interessou pelo projeto do Vasco da Gama. Sendo assim, o presidente Pedrinho autorizou o Admar Lopes a abrir negociação oficial com o Renato Gaúcho. O gaúcho Carlos Amodeu, que é CEO do Vasco, já tem as bases salariais pedidas pelo representante do treinador e agora é apenas formalizar ali essa situação. As pretensões salariais de Renato Gaúcho não são exatamente as mensuradas pelo Vasco, mas as circunstâncias do mercado exigem uma tomada de decisão. Nessa incômoda lanterna do Campeonato Brasileiro e tendo o Palmeiras pela frente no dia 12, a ideia é dar ao novo técnico pelo menos uma semana de trabalho, né? E, enfim, caso tenha uma final ali de Campeonato Carioca nesse tempo, o novo treinador também já está na beira do campo, né? Enfim, então, Renato Gaúcho ganhou força, né, com as negativas aí de Arthur Jorge, de Galhardo e também de Leonardo Jardim. Renato Gaúcho ganhou força e o Admar Lopes está autorizado, né, pelo presidente Pedrinho a negociar com o Renato Gaúcho. Então podemos ter aí Renato Portaluppi anunciado como novo treinador do Vasco nessa próxima semana. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima.